Meu irmão Léo, obrigado por estar aqui. Eu que Em agradeço o nome de convite, Jesus. pastor. Amém. Graças a Deus, porque a gente está no mesmo fuso horário. Exatamente. Não tem que agendar de madrugada nem É nada. a primeira gravação que eu faço no mesmo fuso horário. E eu estou trabalhando em 4 fuso horários, então, assim, para Nossa. mim é sempre muito complicado. Mas obrigado por estar aqui. E eu vou te fazer uma pergunta. Dessa pergunta a gente vai passeando nela, ok? Beleza. Meu irmão, Léo, igreja para quê? Nossa, igreja pra quê? Que pergunta boa. Ahn, a palavra igreja ela vem muito carregada, né? Mas vamos falar então, se a gente quiser, até antropologicamente, né? O ser humano é um ser social. Esse é um dos conceitos mais primários e primordiais da antropologia, né? O cachorro nasce o cão nasce cão, o gato nasce gato. O ser humano, ele não nasce ser humano, ele se torna ser humano, né? Nós somos sociais, nós somos relacionais e a gente precisa disso para sobreviver, inclusive para sobreviver literalmente. Não só para conseguir alimento, mas se a gente não tiver afeto, se a gente não tiver contato, a gente não sobrevive, o ser humano não sobrevive. E a qualidade dos afetos vai determinar quão saudáveis nós somos, né? Existem culturas que são mais saudáveis nesse sentido, e outras culturas, e a nossa cultura atual, né, pelo menos a ocidental, moderna ou pós-moderna, chame do que você quiser, a gente vive uma série de doenças sistêmicas, mas igreja é isso. Aí a gente pode teologizar também um pouco, né? Eu falei isso no outro podcast um dia desses, mas a gente uma das tem muitas vantagens, tá? Muitas vantagens na reforma protestante, mas uma das desvantagens da reforma protestante, essa que hoje eu considero uma hiper, não foi bem assim, né, no século XVI, quando surgiu, mas da maneira com que se desenvolveu, eu acho até Lutero ficaria assustado com essa hiperindividualização do ser humano, que começa meio que ali, entendeu? Dessa coisa da salvação individual e intransferível, que eu não estou nem negando isso, eu estou falando das consequências que esse pensamento, ou a primazia desse pensamento, ou o foco exacerbado nesse conceito, o que ele acaba trazendo consigo, entendeu? E, inclusive, os individualismos exacerbados que existem na sociedade hoje, independentemente de religião, eles podem também a sua origem pode ser traçada também com esse princípio que, na verdade, é teológico, religioso e espiritual, dessa salvação individual e intransferível. Então, assim, a salvação, eu creio que ela seja individual, mas eu acredito que, por exemplo, o conceito de santidade, especialmente no Antigo Testamento, mas também não vejo isso refutado em nenhum lugar do Novo Testamento, é uma coisa coletiva, né? Existe algo na coletividade. Existe algo isso tem a ver com a maneira como Deus nos criou, né? No sentido mais antropológico, do ser humano precisar se relacionar, mas também tem a ver com o projeto que Deus tem para se fazer conhecer, para se fazer entendido, para se relacionar com a gente, né? Então, tudo é a base dos relacionamentos. Então, vou dar um exemplo muito clássico, né? Quando a gente entende a história da redenção, tudo que Deus fez e faz por nós, toda a maravilha do amor revelado na cruz, o poder da ressurreição, da vida eterna, tudo isso, nós somos gratos a Deus. Nós queremos devolver a Deus o que Ele fez por nós. Não porque Ele precisa que a gente devolva, não porque não seja graça imerecida de Deus, mas porque é o impulso, quando a gente recebe algo de muito valor, a gente quer de alguma forma retribuir, né? E é aí que vem o mandamento divino. Por exemplo, em Mateus 25, não faça para mim, porque eu não estou precisando de nada, até porque ele é todo-poderoso, né, e o dono de tudo, mas ele pede para que nós façamos por todos aqueles que são desprezados pela sociedade, né? Que eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me beber, fui estrangeiro, me hospedaste, nu e me vestisse, estive na prisão e fostes me ver. Então, Jesus ali se escolhe se identificar com os mais marginalizados de sua época, e pede para que nós nos relacionemos com ele, e até tem uma fala, você tem postado, inclusive, recentemente, o seu papo com o Edson, né? Eu vi alguns cortes, que é a pergunta lá de trás de Abel, né? Entre você e eu, entre tu e eu, entre Deus e eu, tem que ter ele?
Quer dizer, na verdade, é pergunta de Uhum. Caim, não de Abel. É Caim Sim, perguntando é. sobre Abel. Por quê? Uhum. Na minha relação com você, você está me perguntando sobre meu irmão. Sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? E a resposta de Deus é categórica em dizer tudo. Tudo que acontece entre você e eu tem a ver com seu irmão. Não existe um relacionamento direto, individual, com Deus que não passe pelo seu irmão, que não passe por outros seres humanos e que não passe pela comunidade. Então, meio que seria. Eu É, acho que eu começaria a minha resposta meio que por aí. ótimo. Assim, é legal quando você aponta que a salvação, a porta de entrada, ela passa a uma pessoa. Mas o processo de aperfeiçoamento, ele é coletivo. Não existe santificação individual. A santificação é um processo coletivo. Eu preciso de você, você precisa operar na minha vida, eu opero na sua, e aí a gente vai construindo. Senão acaba virando aquele culto, o primeiro culto ali daquela família, onde Abel oferta, Caim oferta, mas não significa que o não receber a oferta de Caim não significa que Caim não possa também, junto com Abel, participar da celebração da adoração a Deus. Exatamente. Léo, você é um artista, assim, não vou falar, eu vou tentar segurar o fã, tá? Vou tentar, hein? Não te prometo, vou tentar. Já te disse, acho que algumas vezes, que algumas das pessoas. A primeira vez que eu conheci, que eu tive contato com a sua música foi recente, não é uma coisa de muito tempo. Foi quando eu estava indo pregar numa Assembleia de Deus na Zona Oeste de São Paulo. E aí eu Legal. estava com o Spotify ligado, aí você estava lá, apareceu, o Spotify te indicou. Falei, eu vou ouvir. E assim, eu quase que não consegui pregar depois, porque eu ainda estava muito tocado. Glória a Deus. E foi um momento muito, muito bonito esse encontro. E você foi um mediador, né? Apesar que hoje Amém. a gente não pode falar mais mediadores entre homens e Deus, né? Acabaram de O tirar instrumento, alguém. fui um instrumento. Fui um Você foi um instrumento. instrumento, você foi um instrumento. Você é um artista, e aí eu quero te perguntar, você acha que a arte, é, ela ajuda a desenvolver a comunhão na igreja local? Ainda é um instrumento de construção de relacionamentos? Sim, com certeza. Deve ser. Nem sempre Uhum, é. Nem uhum, sempre é. Hum, É tão complexa a relação do ser humano com a arte, e é ainda mais uhum, complexa a arte religiosa ou uhum, cristã, né? Tem milhões de complicações. Mas eu enxergo a arte como um ato de serviço. Né? uhum, A melhor arte ela acontece a partir da vulnerabilidade, e é na uhum, vulnerabilidade também que a gente se conecta, né? Uns com os outros e também com Deus. Né? O relacionamento, a conexão real, ela acontece na vulnerabilidade. Há muitos estudos sobre isso. Né? Tem uhum. a nossa, esqueci o nome dela agora. Tem uma estudiosa que foi estudar sobre felicidade, por que algumas pessoas são felizes, mais felizes que outras, e ela Ana entendeu. Felício? Não, 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 não é brasileira, né? não, não é uma brasileira, é um TED Talk muito famoso, que tem, sei lá, Ah, 20, 30 milhões de visualizações. É que está me a Ana vindo escreveu Esther sobre Perel, mas Sêneca. não é Esther Perel, é uma outra pesquisadora. Uhum, E, e ela é muito enfática em dizer que a vulnerabilidade, a gente se dispor à uhum, vulnerabilidade, é o que vai uhum, gerar essa conexão e é o que vai produzir felicidade, porque conexão, né, como até tem a ver com a resposta que eu dei anteriormente, né, o ser uhum, humano ele precisa da conexão, né, e uhum. essa conexão ela vem através da vulnerabilidade. Infelizmente, no entanto, vulnerabilidade não é necessariamente uma coisa muito benquista no nosso meio cristão atual, né? Então, isso tem a ver com uma série de questões que estão acontecendo na sociedade, né? Essa questão também de você querer criar mitos. Né? Antigamente a gente chamava de ídolos. Uhum. Né? Esse culto à celebridade, que não envolve apenas artistas, envolve pastores. Às vezes envolve mais pastores do que, inclusive, cantores, músicos ou artistas, propriamente dito. É, o mito ele precisa do distanciamento, o mito não pode nunca demonstrar fraqueza, né? E não Uhum, existe vulnerabilidade sem também uma certa dose de fraqueza, né? E uhum, eu acho que também tem a ver, talvez, com isso, com esse clima que a gente vive de guerra cultural, né? A gente precisa estar forte sempre,
né? Se a gente está na trincheira, se a gente está na frente de guerra, eu até entendo essa lógica. Se você está na frente de guerra, não dá para ficar filosofando, questionando, levantando um monte de questão. Você tem que matar o inimigo, né? É que eu discordo que esse inimigo exista da maneira com que nos é posto, né? Mas isso é um outro papo. Mas acaba que a vulnerabilidade não se torna mais uma qualidade, né? Ou algo a ser desejado, muito pelo contrário. E aí é que mora o perigo, né? Quando a música é feita, quando a palavra é pregada, quando tudo que acontece num lugar que deveria ser um lugar seguro, no sentido de você poder se abrir, poder expor a sua humanidade, a sua fragilidade, para que Deus possa agir, para que você também possa mostrar como que Deus tem transformado você, né? E testemunhar de fato. Aí a gente entra num âmbito muito complicado. E aí, nesse âmbito também, onde você tem músicos e ou artistas que nunca erram, que nunca fazem nada errado, que nunca, né, ou que vão discursar, porque assim, existe também um jeito de você discursar, de você fingir vulnerabilidade, né? De você só, sabe, de você dosar, você falar coisas a seu respeito que não são as que são, que não é realmente onde dói, que não é realmente onde a coisa está, mas você, enfim, essa coisa essa coisa das redes sociais, essa cultura, né, consequente das redes sociais, é uma cultura que não é muito favorável à vulnerabilidade, né? Porque pelo menos não a verdadeira, né? Porque é difícil, né? É difícil. Você acaba. É o Debord, né? Tem o Debord que fala a sociedade do espetáculo. Quando você, por exemplo, se você vai comer e você está se alimentando, ok, mas quando você tira foto desse ato de comer, você já está comendo e também representando o ato de comer. Quando você tira foto e posta, é um outro grau. Quando você tira foto e posta e monetiza, é outro grau. Então, assim, são vários graus diferentes e existe algo muito nocivo, que sempre existiu de certa forma, tá? Sempre houve uma performance espiritual, de você performar aquilo que você acreditava que as outras pessoas... Só que uma coisa é você fazer isso na sua comunidade local uma vez por semana, outra coisa é você fazer isso 24 dias para centenas de milhares ou milhões de pessoas nas redes sociais. Muda um pouco a coisa. E você saber que você postar aquele versículo, que você postar aquela foto de você orando, de você postar aquele dizer que isso vai gerar visualização, que vai ter como consequência streams, que vai ter como consequência agendas, convites e assim por diante. E não tem como você não ser influenciado por isso e você acabar. E se você faz isso um tempo suficiente, sei lá, 2, 3, 4 anos, você já vai saber muito bem o que funciona e o que não funciona. E aí Por a exemplo, tentação de você fazer o que funciona e que você sabe que funciona, ela é muito grande. Só que aí você não, né, como você vai navegar isso? Eu não estou dizendo que vamos sair das redes sociais, não, mas a gente precisa encontrar uma maneira, e cada um para si, né? Mas assim, o que eu mais vejo é as pessoas sequer pensando nisso, sequer refletindo a respeito disso, né? Então, acabam indo no modo automático, sem manter muita reflexão, a probabilidade de você cair em todas as possíveis armadilhas é infinitamente maior, né? a vida do músico da igreja local, porque nós somos musicais, a igreja protestante Sim, é uma igreja extremamente musical e sim. muito performática, né? Nós não nos atemos apenas, bom, graças a Deus não mais, eu sou de uma tradição, sou batista, e sou de uma tradição de uma época em que a gente nem tocava o violão porque é acústico. Então era um problema, era sério. Mas hoje não, hoje eu entendo que já rompemos algumas dessas barreiras, algumas igrejas ainda não, mas de maneira geral sim. E o culto ele é performático, né? Ele acabou se tornando um momento muito performático. Eu não sei, não vou precisar dizer para você no ponto da história, mas ficou muito plástico. Ficou igual ir ao shopping center. Você ir em shopping center, um shopping center em Hanover, Madrid ou em São Paulo é a mesma coisa.
E os cultos se tornaram muito plásticos nesse sentido, uma copia e cola de outros. Isso, de certa forma, essa padronização por uma necessidade de performar e atrair um público, manter esse público presente nas celebrações, matou a criatividade do músico? Ou Eu colocou acho que numa caixinha? Eu acho que colocou uma caixinha, mas sempre existiram caixinhas, né? É. Não é. Existe um fenômeno recente que veio com a internet, que vem com as redes sociais, né? Que está dentro do que você descreve, mas existem limitações. E existem algumas limitações que são naturais e algumas limitações que precisam ser pensadas. Na verdade, todas as limitações precisam ser pensadas, mas vamos falar uma coisa. A música congregacional, ela precisa ser cantável. Isso é uma limitação que eu não acho ruim, entendeu? Tipo, não adianta você querer fazer uma música congregacional ou querer impor, ou sei lá, uma música congregacional tem que estar numa tonalidade em que as pessoas consigam cantar juntos. Isso é uma limitação, ok? Isso é uma limitação. Não deverá ter saltos de intervalos muito grandes. Entendeu? Porque são mais difíceis de cantar e não deve ter uma tessitura muito. Não deve ser necessária uma tessitura. Não tem espaço para o melisma, né? Pode até ter espaço para o melisma, num diálogo, mas a música ela precisa poder ser cantada, entendeu? Okay. E assim, não tem muito a ver com melisma, porque assim, as igrejas negras nos Estados Unidos, afro-americanas nos Estados Unidos, sempre tiveram muito melisma e todo mundo cantava junto, e nunca foi impeditivo, entendeu? Mas, de qualquer forma, tem que ser músicas que sejam possíveis serem cantadas pelo público. Só que também tem que haver uma compreensão de que essa não é a única música que pode ou que deve existir dentro do culto. A música ela pode também cumprir uma outra função. Existe o cantar junto, que é muito importante, que tem a ver com o que a gente também falou na primeira questão, da comunidade, a gente se sentir parte, né? E todo mundo que já assistiu um jogo de futebol no estádio sabe a sensação e o sentimento de unidade que é criado a partir do momento de você cantar junto, né? De você cantar junto canções que mostram que vocês concordam. Então, também, muitas dessas canções congregacionais, como ela deve ser a síntese das coisas em que concordam, você também não vai, teologicamente, ir no lugar onde há divergências, né? Mas isso não pode ser a única função da música dentro do culto. Existe o cantar junto, mas existe o cantar para ouvir, né? Porque existe também uma tradição muito bíblica, né? O profetismo, né? O profeta do Antigo Testamento, ele usava arte o tempo todo, né? Você vai ver encenação, você vai ver poesia, várias das profecias eram encenadas, eram cantadas ou eram declamadas enquanto poesia. A arte como recurso para o exercício profético tem uma tradição maravilhosa disso também, nas escrituras que a gente vai encontrar, entendeu? Então a gente e essas canções não eram cantadas juntos, o profeta está falando, pô. Não é para você cantar junto, não é para você falar junto. Ouvir, né? A arte ela tem um papel didático ali, né? De você memorizar melhor, de você entender melhor a mensagem, etc, etc. Então a arte, essa arte, ela precisa ser criativa, ela precisa ser desafiadora, ela precisa tocar na ferida, mas você entende? É uma tradição diferente. Quando está todo mundo na hora do culto, né, que no caso não era dentro do templo, era do lado de fora do templo, nas reuniões solenes que se tinham, e cantavam-se salmos também, né, e todo mundo cantava junto, e aí também tinha muito essa coisa também do líder de louvor cantar uma frase, e todo mundo responder, e aí ele improvisava outra frase e outro respondia, e tinha esse ritual, e até isso a gente precisa lembrar, a liturgia também é performance. A diferença, eu acho que a principal diferença, pastor, não é se é ou se não é performance, é se essa performance ela está enraizada no solo fértil daquela comunidade local, ou se ela está bebendo de uma fonte que não é ali, entendeu? Da realidade local, entendeu? Então, o que eu vejo que acontece muito, e eu percebi isso um pouco na sua fala, muitas vezes o alimento, aquilo que vai dirigir, aquilo que vai guiar,
como as celebrações locais acontecem, é alguma referência, talvez de uma localidade onde aquilo nasce do chão da fábrica, por assim dizer, ou do solo, né, da terra. Eu gosto muito dessa expressão de nascer, de brotar da terra, né? E a terra somos nós, somos, né, até porque nós somos da terra, né? Nós somos terrosos, o Adão é o terroso, né? Verdade, verdade. Então, Léo, então eu acho que tem mais a ver com isso. A gente, por causa da internet, a gente está se comunicando com tantos lugares e a gente acaba pegando, fazendo empréstimos que não são por si errados, mas que não vêm digeridos, né? Que vêm deslocados do seu contexto original, ou que vêm sem uma compreensão do seu contexto original, ou sem fazer a transferência daquele contexto para o meu contexto, para que haja, de sem um fato, filtro, né? exatamente. Sem Sem um digestão. filtro. Sem digestão. Então, eu É o cantei muito. copy-paste, né? Sem digestão é o copy-paste. Eu, por muitos anos, cantei verde como procelosas vagas são, sem ter nem noção do que isso significa? significava. Eu acho importante cantar, faz parte da nossa tradição, cantar os hinos. Aí, quando a gente fala uniformização, enquanto você estava falando, estava me lembrando aqui. Pois a gente sempre foi uniformizado, nós tínhamos sempre o inário, os cantores cristãos, o Sempre. inário para o culto cristão, essas coisas todas, que é, de certa forma, E do inário de 500 a gente só cantava 20 e 30. Não passava disso. Exato, Né? que é uma questão de. Exatamente. Que é uma questão até uniformizada, até entendo, tá? Que acaba a liturgia sendo igual em todos os lugares, não mudamos muita coisa, concordo com você. Mas também seria importante explicar o que se canta, né? A história por detrás daquilo que se canta também é importante. O link com a nossa realidade também faz, eu acho que é importante. Com certeza. Faltou isso. Porque eu entendo também, como você entende, que a liturgia do culto ela tem que ser pedagógica, porque ela caminha para explicar algo, ela caminha para contar sobre algo. E esse contar e explicar algo, ele passa por muitas performances, a performance musical, a performance teatral, a própria apoteose da ceia, todos os elementos, as entradas, as saídas, os movimentos, tudo isso comunica e deveríamos levar isso mais a sério. Deveríamos ser menos papagaios. Deveríamos entender o que estamos fazendo. De acordo. Falta isso, né? Talvez. E tem como você fazer isso. a mesma liturgia conectado com o seu significado e desconectado do significado. Isso é muito difícil, é muito complexo. Nem sempre tem a ver com a liturgia propriamente dita. Tem a ver com algo inefável que se cria dentro da comunidade. Entendeu? Por ser tão importante, creio que por ser importante, damos pouca importância ao entender o fenômeno do culto, né? Todos os elementos. Eu vou fazer uma pergunta e se você achar por bem, responda, senão tranquilo. A igreja é um lugar saudável, especificamente para o músico? Depende muito da comunidade em que você está, porque existe um... Te pergunto de maneira geral. Em muitas comunidades ou em muitas denominações, existe uma relação muito difusa e muito complicada com a música, né? Então você vai ter algumas tradições, como até mesmo a minha tradição adventista, né? Em que eu cansei de ouvir, falar, olha, cuidado, hein? Com a música, para não subir para a cabeça, porque o Lúcifer era o regente do coral celeste, né? Então, esse tipo de coisa, esse medo, né? Esse medo da música, do músico, e do que isso pode fazer, né? E esse medo que é expressado dessa maneira, eu até entendo que ele tem a sua legitimidade, porque a arte, dentro desse contexto e dentro dessa tradição profética, né, que eu citei anteriormente, ela existe para questionar o status quo. Ela existe para colocar o dedo na cara do rei e falar assim, você está errado. Ela existe para colocar o dedo na ferida. E ela não tem rabo preso com ninguém. Né? A gente tem 3 figuras importantes no Antigo Testamento. A gente tem o profeta, o rei e o sacerdote. O sacerdote está ali,
tendo que cuidar do templo ou do tabernáculo, né, fazendo todo aquele serviço. Ele tem compromisso com aquilo. O rei, ele tem compromisso com o Estado, com a nação, com o povo. O profeta, o único compromisso que ele tem é com a mensagem. E com a mensagem que Deus colocou no coração dele. Ele não tem mais nenhum outro compromisso. O compromisso dele é... Ele não tem, como a gente chama, ele não tem rabo preso, né? Ele é bicho solto. Ele é doidão. Ele é doidão, e tem um monte de profeta bíblico que você vai ver, mano, é doidão, tipo, o jeito que eles falam, Micaías na frente de Acabe, e, tipo, sabe, sendo irônico, sendo sarcástico, tirando sarro, e aí sendo preso, e aí ainda gritando enquanto está sendo levado preso, você vai morrer, e tal. Então, assim, é uma figura para e assim... dentro dessa tradição e fazendo uma piada, eu tenho certeza, tipo, não, é que esse exemplo do Micaías, né, dessa história com Acabe, depois leiam, acho que ele está em Segundo Reis, em primeiro ou Segundo Reis, acho que é 18, aí tem né, tipo, tem 400 profetas da corte, né, tem o profeta da corte, que fala o que o rei quer, entendeu? E aí tem o profeta de Deus, que fala o que Deus manda ele falar, que normalmente não é o que o rei quer ouvir. Então, quando finalmente vão chamar, por causa de Josafá, né, vão chamar o Micaías, né, porque Acabe nem chamaria. Mas Josafá estava ali, falando, não tem nenhum profeta que não seja da corte, não tem nenhum profeta de Deus. Aí o Acabe falou, cara, tem, mas ele só fala o que a gente não gosta, cara. Ele só fala o que a gente não gosta. Aí vão chamar. Aí o servo que vai chamar Micaías fala assim, olha, Micaías, é o seguinte, todo mundo já profetizou vitória. Não vai... Mano, pega leve, cara. Pega leve dessa vez. Todo mundo já conhece, entendeu? Então, assim, é claro que existe vamos dizer, um natural, uma tensão natural entre profetas e reis, né? E os reis, talvez não gostem muito que eu fale isso, mas os reis do nosso tempo, né, dentro do universo eclesiástico, são... os donos de igreja, são os pastores presidentes, são os administradores, são os que mandam, né? São os que detêm o poder de vida e morte de seus funcionários, ou, né, de seus pastores, ou da congregação, né? Que são eles que estão nesses lugares, né? E aí, claro, não, mas estão colocados ali por Deus. Eu falei, tá bom, então todos os reis de Israel também foram colocados ali por Deus. Calma lá. Entendeu? Se a gente está... Enfim, não vamos entrar muito por esse campo. Mas então existe um motivo, sim, legítimo, de se temer a música, de se temer o artista independente, com a mente independente, que não tem a rabo preso. Isso é uma coisa mesmo amedrontadora, né? A gente entende. Não necessariamente desse jeito que as pessoas colocam, né? E aí o jeito, especialmente dentro da cultura brasileira, de você destruir qualquer coisa que qualquer artista tenha para dizer, é você dizer que ele é arrogante, que subiu para a cabeça. Entendeu? Então, aí você deslegitima a vida inteira, né, da pessoa, né? Todo o trabalho dela, qualquer coisa que Deus possa vir a falar, ou ter um dia falado através dele, tudo cai por terra, né? Então, só que ao mesmo tempo a igreja precisa, gosta e usa a música e os músicos, né? E muitas vezes usa mesmo, de usar e descartar, né? Então, cansado de ver, né, cantores, artistas que, né, muitas vezes, inclusive, vão favorecer ou alimentar ou se aproveitar de um sistema que depois é o sistema que vai destruí-los também, destruir sua reputação, que vai impedir que voltem a ter convites, que vai impedir que eles possam continuar participando, fazendo aquilo a que foram chamados a fazer, né? Então, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais, talvez por sempre ter sofrido algum nível de perseguição, né, desde o meu primeiro álbum, desde lá em 2002, ou até antes disso, eu sempre fui um pouco mais arisco e um pouco mais consciente dessa tensão natural, e eu até creio que essa tensão pode ser saudável e pode servir à comunidade, contanto que ela seja feita contanto que ela tenha um mínimo de consciência e de respeito entre as partes, né? E nem sempre, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Aliás,
Talvez, pelo que eu tenho observado, cada dia menos é isso que tem acontecido. Então, essa configuração de você querer do artista o que ele tem para oferecer, mas de você precisar manter ele pequeno para que ele não se torne uma figura importante, ou mais importante do que a liderança eclesiástica, que não esteja trabalhando com música, essa, entre aspas, disputa por influência que, até onde eu posso dizer, não parte da classe artística, até onde eu conheço, até onde eu posso acompanhar, né? Ela é extremamente adoecedora, né? Porque essa foi sua pergunta, né? Essa é a pergunta. Porque querem o que você tem para oferecer, usam você, não querem que você tenha uma voz independente da voz autorizada pela instituição, qualquer instituição que seja, e todo mundo tem instituição. Mesmo a comunidade pequena local, ela também Todos tem têm. a sua estrutura, a sua instituição. Sim. Né? Se já tem um grupo de WhatsApp, já tem uma estrutura. Exatamente. Se existe uma hierarquia, já tem uma estrutura. Né? Se existe quem manda e quem obedece, já tem estrutura. Né? Isso tem em todos os lugares. Então, é realmente extremamente enlouquecedor e adoecedor. E por isso tem que ser algo conversado. E as pessoas precisam estar cientes disso. Né? Às vezes talvez seja um exagero que eu vou dizer aqui, mas é uma fábrica de moer gente. O serviço do culto é uma fábrica de moer pessoas. Não estou dizendo a igreja de maneira geral. Entende? Mas é o ser humano, cara. O ser humano, as empresas também são. As igrejas também são. É que o diferente das igrejas é que eles pretendem não ser, ou fingem não ser, ou não admitem que são. Né? Porque a empresa é tipo máquina de moer gente. Ela vai te usar, não vai te pagar tudo que você rende, porque senão não tem lucro. Se ela te pagar tudo que você vale enquanto trabalhador, então a empresa não tem lucro. De onde a empresa vai tirar o lucro? Se ela dividir todo o lucro dela entre os trabalhadores, então cadê o lucro? Então não tem lucro. Né? Eu não sei, talvez... eu não sei se essa é a realidade de muitas igrejas, mas é a realidade de pequenas igrejas. Você luta para remunerar o ministro de culto, que isso já está uma questão já um grande passo. Já um grande passo, né? Já é um grande passo, remunerar o ministro, já remunerar o ministro do culto, o ministro da igreja. Mas ainda é uma luta ainda é uma luta remunerar o músico na congregação, porque assim como o ministro diz, olha, eu preciso de remuneração, exclusividade para a igreja, porque eu preciso ter tempo para estudar, preparar o sermão, o músico também vive de treinar os músculos que fazem a coisa acontecer, né? Ali, horas e horas de ensaios, de preparação, também de estudo. O gasto com instrumento, o gasto com conservatório, todos os gastos. Ali a gente precisa ampliar, porque existe complexidade, porque também existem incontáveis pessoas, milhares de pessoas, e o mundo de música popular está cheio de pessoas que aprenderam a tocar na igreja, e que se não fosse pela igreja, não teriam nem instrumento para tocar. Isso é verdade. Então, existe a contribuição da igreja no sentido de formar pessoas. Tipo, cara, tem muita gente que vai tocar no culto porque é o único lugar que ele vai ter instrumento, e ele mora em comunidade ou na periferia, Rio de Janeiro, São Paulo, onde quer que seja, e ele vai todo dia para o culto, tocar no culto, porque é o único momento que ele pode tocar num instrumento. E ele chega mais cedo e ele vai embora depois, porque é o momento dele de estudo. E ele fica lá no culto 2 horas tocando, segunda a segunda, tá de segunda a segunda na igreja. E quando não vai, fica chateado, entendeu? Só que é que tu detalhe, aí esse cara aprende a tocar na igreja. Só que quando ele se torna bom, ele precisa ser remunerado, porque se não for remunerado na igreja, ele vai tocar fora. Ele vai tocar onde ele for remunerado, entendeu? Isso se ele tiver pretensão de ser um músico profissional. E se ele for bom, ele vai legítima a sua pretensão de ser um músico profissional. Entendeu? Então, assim, ele vai sempre ficar nessa coisa de, ok, eu devo algo à igreja, eu devo algo a essa comunidade que me formou, que me deu possibilidade de estudar. Mas também, isso não pode virar só que ao mesmo tempo, ok, ele deve à igreja, mas ele também já pagou a igreja, porque ele estava tocando de graça, sei lá quantos anos. Entendeu? E aí o grande problema é que essas coisas não são encaradas com naturalidade, porque ele pode... ok, eu vou me tornar um músico profissional, essa igreja não tem condições de me remunerar.
talvez. Uhum. Não tem condições. Talvez seja na hora, então, de outra pessoa, como eu, quando tinha meus 14, 15 anos de idade, para que ela tenha a oportunidade de tocar, de aprender um instrumento, etc, etc. Talvez essa igreja não tenha uma estrutura para remunerar todo mundo, entendeu? Existem igrejas que têm estrutura e não remuneram porque elas são gananciosas, porque elas querem gastar o dinheiro com outra coisa, eles querem gastar o dinheiro com, sei lá, alguma coisa, não está na lista de prioridades dela. Mas também existem muitas igrejas que não têm condições mesmo, entendeu? Agora, precisa ser encarado com um pouco mais de naturalidade. Quando esse músico que aprendeu a tocar na igreja, que hoje é um músico profissional, que hoje já tem condições de viver da música, quando ele vai tocar profissionalmente em outro lugar, isso é uma coisa, uma coisa que normalmente, eu vou falar como normalmente acontece, e não precisa ser assim, entendeu? Sim. Isso normalmente acontece quando esse músico já está revoltado, porque não estão remunerando ele já está se sentindo explorado talvez há anos, entendeu? E ninguém, e todo mundo ainda olha para ele na igreja, ninguém viu o crescimento dele, ninguém entendeu o crescimento dele, ninguém valorizou o crescimento dele, né? Tratam ele como quando ele tinha 14 anos de idade e tocou no instrumento pela primeira vez, entendeu? Então não existe um enxergar. Aí muitas vezes essa saída dele da igreja para tocar fora, em algum lugar que ele possa ser remunerado, quer seja no meio gospel, quer seja no meio popular, já vem com um pouco de revolta, já vem com um espírito de rebeldia, já vem com um espírito de despeito, de ingratidão, sabe? E não precisa ser assim. Poderia ser uma conversa... Poderia ser uma conversa muito mais tranquila. O pastor também olha com desconfiança. Ele era bom quando servia a nós de graça. Agora que ele subiu para a cabeça, está tocando lá no mundão, está tocando lá para Gabriela Rocha, para milhares de pessoas. Nossa igreja não é mais boa o suficiente para ele tocar aqui. E não precisa ser assim. Em muitos lugares, isso passa pela questão financeira, porque em muitos lugares nos Estados Unidos não é assim. O músico ele aprende a tocar na igreja, começa a tocar na igreja, quando ele se torna bom, a igreja se orgulha de que o nosso músico, ele tá lá, tocando para Whitney Houston, o cara que estava aqui com a gente, que honra para nós tivemos ele aqui conosco, quando ninguém o conhecia, e aí quando ele volta para a cidade dele, visita, ele vai para a igreja e toca, né? E todo mundo, nossa, que bom que você veio, entendeu? Existem maneiras diferentes de lidar existem outras possibilidades de lidar com as questões. Até porque você forma e continua formando novos músicos, né? Se você chegou e tem um ótimo músico, ele saiu, ele abre espaço para outros e formação de outros músicos na própria comunidade, porque a igreja é uma fábrica, né, de produção em escala de músicos e bons músicos, né? Isso me faz fazer uma outra pergunta ainda dentro desse escopo. Ainda existe essa luta por essa dicotomia? Você tocou até nisso um pouquinho, tocar no mundo. Eu só que mundo? Eu não entendo se a gente vai tocar em Marte, Júpiter, continuamos no mesmo planeta, mas tudo bem, eu acho que as pessoas entendem isso. E aí na igreja, por exemplo, dividindo aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu para poder cantar aí Gal Costa e cantar Cara, existe de tudo ainda. Existe até o de graça recebeste, de graça dai, né? Para falar do músico, do trabalho do músico na igreja, entendeu? Não, Deus te deu o dom. Falei, ok, Deus me deu o dom, mas eu estudei 6 horas por dia por 10 anos. Tipo, isso não foi Deus que me deu. O tempo é dinheiro, literalmente. Investi a minha vida nisso aí. Então, assim, as ignorâncias existem de todas as formas, entendeu? E eu acho que, enfim, existem maneiras menos adoecedoras de lidarmos com as coisas, entendeu? Eu sei de uma cantora de MPB que se converteu e queria se batizar, e o pastor e a igreja recusaram a ela o batismo porque ela ainda cantava música MPB. Ela ainda fazia concertos de música MPB, isso nem faz tanto tempo, entendeu? E eu tenho certeza que isso poderia acontecer, isso poderia ainda acontecer hoje. E ela não cantava, e ela cantava MPB, entre aspas, clean, cantava, sei lá, Tom Jobim, cantava, sabe? Ela é uma cantora de MPB famosa, né? Fazia turnês no mundo inteiro, né? Então, esse tipo de coisa existe e vai continuar existindo, até porque existe várias conquistas, várias aberturas foram conquistadas, mas outras
Em outros sentidos, a gente retrocedeu e retrocedeu a passos largos, nesses últimos 10 anos principalmente. Houve Isso. uma conquista grande Uhum, de liberdade, até de gênero musical, que tipo de música que podia ser, né? uhum, Que podia uhum, existir no culto. Houve um grande avanço nisso, do final da década de 90 até, vamos dizer, 2008, 2010, 2012, uma diversidade muito maior de uhum, música, inclusive, que foi surgindo. Que isso tem a ver com o crescimento do tão mal falado mercado, mas o mercado aumentando, ele possibilitou novas claro. formas também de expressão artística, né? Mas eu vejo que pelo menos de uns 10 anos para cá, a gente também retrocedeu muito, né? Muito mais no quesito de uniformização, de Uhum. padronização dos discursos, e tem um pouco a ver com redes sociais, mas não apenas, né? Tem mais, tem mais coisa Isso, acontecendo que precisa ser levada em consideração. assim, o seu estado de espírito hoje em relação a isso, porque estado de espírito a gente sempre muda, né? Muito boa É, pergunta. você te chateia, você encontra, vê um horizonte, uma possível transformação, é, ou Não, você se encontra. não, e esse não é um assunto hoje que me chateia, não. Existem outros que me chateiam muito Hum, mais. Esse não é um assunto que me chateia. Eu só gosto de conversar sobre isso, inclusive com músicos, especialmente com músicos, hum, e também uma ocasião ou outra com pastores que queiram me ouvir falar a respeito disso, porque eu acho que tem muito mais problemas do que precisava ter. hum, Podiam ser conversas mais francas, podia se entendi. encarar várias dessas coisas que são encaradas como questões de vida e morte, de bem, do Uhum, mal, etc, etc, com uma mais naturalidade, com mais tranquilidade, entender que são ciclos que acontecem na vida de uhum, pessoas e algumas conversas poderiam ser simplesmente conversas francas. Olha, é o seguinte, a situação é essa, 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 e que poderiam não ser tão carregadas espiritualmente e também não uhum. de chateação, entendeu? A Então, gente é muito assim, agressivo, a gente é muito passivo-agressivo, né? ou, ou às vezes agressivo, agressivo. Porque, enfim, é que tudo no meio existe uma mania nossa e ela tem base na realidade, né? Tudo uma Uhum, questão de vida ou morte, claro. De vida eterna, morte eterna. Sim, ok. Mas calma lá, entendeu? Calma lá, né? Tipo, vamos humanizar as relações também, né? Porque existe por favor, né? um jeito de você usar discurso religioso, discurso espiritual como arma. E é Uhum, usado como arma o tempo todo. E a gente é. não percebe, entendeu? Eu gosto sobre essa questão de espiritualizar, né? Uhum, É tipo, você é muito curioso como eu vou aqui fazer uma caricatura aqui, né? Mas sei lá, você não chegou a tempo na igreja, você tinha um compromisso na igreja de pregar ou de cantar alguma uhum, coisa, né? E aí o pneu do carro furou, e aí você uhum, chegou atrasado. E aí você tem basicamente 3 opções de como lidar com isso, né? E aí existem aqueles que vão dizer assim: olha, foi o inimigo, porque ele sabia que se eu chegasse aqui ia ser uma benção muito grande, mas ele foi derrotado porque eu consegui mesmo assim chegar, etc. Então é o inimigo que furou o pneu. Ok. A outra coisa pode ser, aí é uma outra leitura completamente diferente, não, foi Deus que está me colocando à prova, né? uhum, Deus está me colocando à prova porque ele quer me testar, quer testar minha fé, porque e sempre é que sim, o discurso que acaba enaltecendo a si próprio é um discurso que eu sempre acho muito perigoso, entendeu? Então, uhum. se é o inimigo, é porque eu sou perigoso. O inimigo ele tem raiva de mim porque eu vou saquear o inferno, né? Que é a É, expressão que se sou usava, grande, sou entendeu? grande, sou grande. Ou se Deus está querendo me colocar à prova, mas Deus só coloca à prova o que é, né, os seus servos mais fiéis, né? Entendeu? Uhum, E aí, se aconteceu com alguém que você não gosta, que não está no seu espectro ideológico, político, sei lá o que, você fala assim, tá vendo aí, ó, Deus está punindo ele. Deus está punindo, Deus retirou dele o espírito. Né? Deus retirou dele o espírito, ó. É igual Saul. E você vai encontrar exemplos bíblicos para todas essas coisas. E aí, talvez, no final de contas, o pneu do carro talvez furou, ou porque o pneu estava careca, porque o cara não cuida do carro, ou uhum, porque o município não tapa os buracos direito, porque uhum, a estrutura política no Brasil é extremamente falha, e existem uhum, milhões de outras maneiras de você explicar o mesmo fenômeno e que tira um pouco o peso, entendeu? Porque se é o inimigo, pô, cara, que coisa pesada.
Se é Deus que tá me punindo, pô, cara, que coisa pesada. Agora, se é eu, pô, vacilei, cara, o meu pneu tava, sei lá, tava careca e aí qualquer coisinha furou ele, entendeu? É mais leve, entendeu? Ou se é porque, não, tem um município que, pô, os caras estão, esse buraco ali, abriu uma cratera e ninguém faz nada, entendeu? Torna um pouco mais Então, assim, leve. tomando a sua caricatura, que você ilustrou muito bem aí, para o músico isso é o... Acho que assim, a carga sobre o músico, não, é porque Deus tem ele como ungido, não, porque Deus está provando E ele, começa não, muito porque cedo, ele ó, está tá em todo mundo olhando pecado. para você, hein? Não pode dar um vacilo, hein? É Você não pode mais ser humano, hein? Porque tá todo mundo olhando para verdade. você. Porque, ó, o inimigo, ele vai colocar um alvo nas suas costas, porque você agora, as pessoas te ouvem. Você agora, ele vai investir muito mais em você, porque quando ele te derrubar, vai milhares de pessoas junto com você. Então, cara, uma pressão, uma pressão, uma pressão. Uma vez eu conversei com a esposa de uma famosa cantora, ele foi puxar assunto Hum, comigo. A esposa dele, uma das mais famosas cantoras, né, de louvor e adoração, né, do famoso worship do Brasil, uhum, e ele falava assim, cara, toda vez que vai ter apresentação, é uma coisa pesada, ela acorda de manhã, fica de joelhos, orando e chorando o dia inteiro para Deus responder à noite, tal, tal. Ele me fez uma descrição, uma coisa tão sofrida, uma coisa tão pesada, que até me lembrou, olha, eu na minha... a primeira referência que me veio, na verdade, bíblica, foi parecer os profetas de Baal se cortando, se martirizando para Deus responder. Falei, caraca, bicho. E aí eu ainda falei uma outra coisa para ele, falei, cara, mas se para Deus agir, ela precisa passar por todo uhum, esse ritual e fazer todas essas uhum. coisas, no final de contas, a ação de Deus depende dela. Porque se ela não faz isso, então Deus não age. Então Deus precisa dela. É, Então ela está no centro. Inclusive, assim, isso que é descrito, né? Se você descrever isso para qualquer crente, fala, nossa, tá vendo como ela é humilde, ela está buscando o Senhor, etc, etc, etc. Mas no fundo, dentro da equação, essa pessoa está se colocando completamente no centro. Porque se ela não fizer isso, então Deus não vai responder. é um excesso de Peraí, protagonismo, né? Um sim, só excesso que, de. só que travestido, né, uma palavra Uhum, perigosa, mas sim. travestido de humildade, Sim, sim, travestido de humildade, travestido de insignificância, mas sim, é o contrário. sim, Assim, e aí, sim. num contraste talvez exagerado, quando a gente, né, É um juntava, narcisismo eu, trans. Pra ficar mais perigoso aí. mas por exemplo, quando a gente se juntava, minha banda, no backstage e Uhum, tal, a gente, ó, chegava. A equipe de som chegava meio-dia no local uhum, para passar o som, zerar o PA, começar tudo do zero. A gente fazia tudo que era humanamente possível fazer, a gente fazia. uhum. Porque esse é o nosso trabalho, porque somos Claro. profissionais e porque Deus merece o nosso melhor. Mas chegava na hora da oração, juntava todo mundo assim, a gente, Deus, a gente fez a nossa parte. Só que a nossa parte ela não vale nada. A única parte que Uhum, importa é a sua parte. A gente vai fazer a nossa parte. A gente ama uhum, tocar, a gente ama tocar essas músicas, a gente ama tocar para te adorar. A gente vai viver o momento mais feliz da nossa vida agora, cantando as músicas que a gente gosta, tocando as músicas que a gente gosta, para o público que veio assistir a gente. Entendeu? uhum. Só que isso é o que a gente pode fazer e isso é legal. Mas comparado com aquilo que você pode e quer fazer, isso não é nada. É A gente vai verdade. fazer o que a gente pode. Venha e faça a sua parte. E também, se É, não quiser fazer hoje, se não quiser, se não lhe aprouver fazer hoje, tá tudo bem. A gente a gente fez o que pôde, mais a gente não pode fazer, menos a gente não se permite fazer. Agora eu, vem e faça a tua parte, entendeu? E é eu leve, e costumo. era muito leve. O nosso backstage era muito leve, É isso. a gente ria, a gente brincava, e chegava na hora de tocar, chegava feliz, empolgado, falei, vamos tocar. A gente estudou a vida inteira para fazer isso. A gente está, Uhum, graças a Deus, a gente viveu um período bom em que todos estavam sendo muito bem remunerados para fazerem uhum, aquilo, com os instrumentos da mais alta qualidade que a gente trabalhou a vida inteira para comprar, né, os microfones, tudo, com som, com tudo. Tá tudo perfeito. Que festa maravilhosa. Vamos tocar, que alegria. Vamos desfrutar, fazer. né? E que Deus faça o que importa, porque o que a gente vai fazer é bom, mas não importa. É isso. É muito louco, né? Porque, É porque muito. é, é uma, é muito Eu, contraditório, né? eu admiro muito José, o pai adotivo de Jesus, porque ele tinha uma missão, conduzir a esposa e, e levá-la para
o recenseamento e sabendo que poderia nascer a qualquer momento. E ele procurou um lugar para o filho dele nascer, o filho adotivo dele nascer. Ele procurou um lugar para isso. E é um esforço. Sim, Mas o nascimento de Jesus é uma graça. sim. Mas é porque o esforço não anula a graça, é o mérito que anula a graça. Né? O esforço, Isso. por isso é que o ensaio, É que a não há mérito no preparação. esforço. Não há mérito no esforço. Isso, não há Não há mérito mérito no no esforço. esforço. Né? Exatamente. Mas é a mesma coisa, por exemplo, ok. A parábola da semeadura, entendeu? Uhum, Pô, você vai preparar a terra. Você vai jogar a sim, semente no lugar certo. Você vai regar a sim, plantinha. Você vai fazer sim. tudo que você puder fazer, você vai fazer. É por causa do que você fez que vai brotar vida da terra? É. Nenhum agricultor se engana e pensa Uhum, que sim. Não. O milagre da vida. E todas as coisas que você vai fazer são periféricas. Elas não são o essencial. exato. O essencial é, cara, a força da natureza, né? Deus, né? Brotar da terra, vida. Né? Isso é um milagre, um negócio de louco, se você parar para pensar. Todas as outras coisas são periféricas, mas é o que a gente Uhum, pode fazer. exato. É só isso Exato. que a gente pode fazer. A gente não pode fazer, a gente não tem o poder de tocar a terra e fazer brotar. Não, isso é o trabalho Uhum, de Deus. Agora, todo o resto é nosso trabalho. E é acordar cedo, sim, é uhum, fazer o trabalho, é preparar a terra, é jogar a semente, guardar a semente, é fazer tudo certo. Agora, e demanda muito esforço, mas não é essencial. O Você, essencial é a outra parte. você já foi músico de igreja? Você frequenta igreja, claro. Quando eu falo Sim. músico de igreja, é aquele que está, sabe, no staff da igreja. Não, nunca fui de staff de igreja. Nunca, Ah, nunca. não. Assim, eu tive. Porque, assim, na minha adolescência, a gente cantava no coral da igreja, mas era um coral que Hum. era internato, era Ah, diferente. tá. Era Tá, ok. diferente. A gente cantava na igreja realmente, toda hora. E quando a gente não estava cantando na igreja local, a gente estava viajando, cantando em algum outro lugar. Mas Mas eu acho mas que é diferente. Nunca fiz realmente essa. Nunca tive essa rotina de louvor da igreja. que eu tô, assim, falando então com o músico, os músicos, né, os musicistas que têm essa função hoje, é esgotador. É, E ainda mais esgotador quando você transfere a responsabilidade do protagonismo de Deus para ele. sim. Fala, olha, Não, a aí é sua vida esmagador. Aí é suicida, é assassino. Porque é aí a aquela coisa. responsabilidade Hoje, recai sobre mim se Deus vai responder com fogo, entre aspas, né? exato, Caraca, hoje não fluiu. já imaginou se Elias se questionasse? Falei, pô, Oh, cara, não, tipo, eu tô com pecado oculto e aí Deus não vai responder com fogo. Caraca, bicho, que poder é, o meu, hein? Que poder o meu é, pecado tem, hein, cara? Pra é, impedir Deus de agir quando ele quer agir. Caraca, é, é. é muito poder o meu mesmo. Léo, mudando um pouquinho, Hum, agora, é, como foi para você a sua experiência? Se você quiser contar, tudo aqui tá aquilo que você quiser contar também. Como foi tranquilo. para você, pessoalmente, a pessoa, Leonardo Gonçalves, o período de 2018 2022? Como foi para você? Esse período não acabou ainda. Esse período não acabou em É, 2025. Esse período continua. Cara, e começou antes. Eu digo que começa em 2016 mesmo. Começa em para mim também. 2016. Aí em O impeachment da 2018 Dilma. já tem uma grande ruptura em 2018. E Uhum, aí tem o que para mim foi o fim em 2022, né? uhum, E aí demorei um pouco para entender que realmente foi um fim. Não vou dizer o fim, talvez seja dizer uhum, demais, mas foi um uhum. fim. Um E aí ponto e vírgula. não, eu coloco Uhum, um ponto final, né? Eu não morri, ok. mas algo acaba ali, Uhum, algo que não deverá se recuperar jamais, inclusive, entendeu? Não que outras coisas não possam acontecer ou surgir, mas uhum, o jeito que eu mais tenho de... Primeiro, assim, a minha leitura é: a gente caiu enquanto coletividade, enquanto uhum, maioria evangélica, no papo da guerra cultural. Existe uma guerra cósmica acontecendo, claro. Existe guerra entre o irmão. uhum, Ninguém está negando isso.
mas essa guerra ela não é tão simples quanto ela passou a ser representada. Primeiro que é uma guerra que acontece dentro de mim, inclusive. Não é uma guerra eu contra um outro grupo, é uma guerra que acontece dentro da minha mente. E é isso que a gente vai ver na Bíblia o tempo inteiro. Entendeu? É essa guerra espiritual, cósmica que acontece, né? Na minha mente, na sua mente, na mente de todas as pessoas. Existem também outras manifestações dessa guerra, eu admito isso, é legítimo isso. Há textos que dão suporte para isso, né? Mas ela não é maniqueísta, ao ponto de você querer definir quem é ou não é cristão. Até hoje mesmo, ontem e antes de ontem, eu recebi mensagens nas redes sociais das pessoas dizendo, né, aquela famosa frase de que é impossível ser cristão e ser de esquerda, ou ser impossível ser cristão e votar num candidato que não seja aquele que foi escolhido, né? E aí tem essa tacada de mestre, né, de que o ex-presidente ele é escolhido não pelas suas qualidades, mas pelas suas falhas, né? É a tacada de mestre do Silas Malafaia de ler 1 Coríntios, de ler 1 Coríntios 1 e falar assim, Deus escolheu as coisas vis, as que não são, e aponta para Bolsonaro. E a gente ria achando que era meme, mas ali era profecia, mas era irmão. verdade. Ali era profecia. Ali foi um dos momentos mais tristes que a igreja evangélica viveu no Brasil. E porque e aí virou, né? Ninguém fala que Bolsonaro é escolhido por Deus desse jeito. Pouquíssima gente fala isso. Mas o contrário se fala a plenos pulmões. Então, se você só tem 2 candidatos, entendeu? E se você não é cristão, não pode ser cristão, não tem direito de se considerar cristão. Se você vota não nesse candidato, né? Tipo, quando a gente fala, eu não gosto muito dessas palavras, mas quando a gente fala em idolatria, é sobre isso que a gente está falando. Não é porque a gente endeusa o ex-presidente. Não é porque as pessoas fazem isso. Não, mas demoniza todo o resto. Então, tipo, quando você demoniza tudo, menos uma coisa, você fala assim, não, tem muita coisa lá que eu não concordo, mas, e aí, tipo, qualquer outra coisa é do demônio, né? E qualquer outra coisa que indiretamente ou diretamente apoie o outro candidato é do demônio, né? E isso só foi possível por causa de uma mentalidade que se plantou de guerra cultural, o nós versus eles. E existe o nós versus, existe o bem contra o mal, mas o bem contra o mal é eu contra eu. Eu contra a minha própria carne. E quando você deixa de lado isso, quando você está... E assim, por causa desse artifício, né, extremamente ardiloso, cara, você é evangélico há quanto tempo? Desde os 14, 53. Ok, década de 80, começo da década de 90. Bom, eu já nasci evangélico, sou 5ª geração de adventista, né? Vivi minha vida inteira, eu canto na igreja, semi-profissionalmente ou profissionalmente, desde os 14, 15 anos de idade, tá? Foi quando eu comecei, já num coral que fazia viagem no Brasil inteiro, todo sábado, todo fim de semana cantando em outro lugar, né? Eu dediquei 30 anos da minha vida, né, fazendo isso, cantando para louvar a Deus na igreja. É o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Nunca quis fazer outra coisa. Nunca nem foi tentação para mim, carreira de música popular, qualquer outra coisa. Eu falei, não, eu sou um cantor de igreja. Eu fiz isso por 30 anos. Igual a eu, existem milhares e milhões de outras pessoas que gastaram a sua vida, sua energia, sua juventude, de todas as maneiras, para avançar o que a gente imaginava ser o reino de Deus. Pregando, levando esperança para as pessoas se decidindo pelo batismo, as pessoas mudando de vida. Cara, a gente tem 3 décadas disso acontecendo. Eu participei de 3 décadas disso acontecendo. Lá para o final da 2ª década, a bancada evangélica, que de alguma forma passou a representar os evangélicos, né? Porque assim, isso já é uma coisa estranha em si. Todo o trabalho que milhões de evangélicos fizeram por décadas de distribuir um folhetim, de convidar um amigo para ir para a igreja, de, evangélicos saírem de 10 milhões para 40 milhões em uma década e meia, entendeu? A gente quadruplicou a quantidade de evangélicos nesse país. Isso foi trabalho. Claro que foi trabalho do Espírito, mas né, foi o trabalho de muita gente.
Muito Pegou-se suor, muita todo lágrima. esse muito sangue, suor e lágrima, pegou-se tudo isso, depositaram aos pés de Jair Messias Bolsonaro, falaram: é teu, faça o que quiser com isso. Uhum. Pô, cara, é triste É demais, cara. triste. É triste demais. E tem muita gente que, se soubesse que era isso que ia acontecer, talvez tivesse tomado outras decisões há uns 20, 30 anos atrás. É muito doloroso para quem. E aí, que detalhe, e é isso que as pessoas não querem reconhecer. Essa dor vem de um lugar de quem ama a igreja. Essa dor vem de um lugar de quem ama o Brasil. Essa dor vem de um lugar de quem ama a Bíblia, de quem ama a palavra de Deus profundamente, de quem não consegue se enxergar fora disso. Isso é minha identidade. Isso formou quem eu sou. Eu dediquei a minha vida inteira. Eu gastei toda a minha energia, toda a minha juventude fazendo o trabalho de Deus, cantando nas igrejas. Uhum. E aí, porque eu não voto nesse cara, e porque eu denuncio esse casamento impróprio entre igreja e Estado, eu não sou cristão. Eu não sou cristão. É. Não é porque, sei lá, eu adulterei, ou porque eu usei drogas, ou porque eu tô no, sei lá, no 5º casamento, whatever. Não. Não, não. É apenas porque eu falei não. Não pode pegar a fé de 40 milhões de pessoas e depositar aos pés de um projeto político que a gente não sabe nem de onde surgiu e nem qual o objetivo É. dele. Entendeu? Isso é tão sui generis, porque nós somos tão complexos como evangélicos no Brasil, porque nós temos tantas matizes, tantas cores, tantos elementos, tantas camadas. E aí eu não consigo entender como que a gente conseguiu uniformizar um discurso tão Guerra facilmente. cultural. Guerra É, cultural. Nós versus eles. é uma Temos que salvar as hipnose. criancinhas. Temos que salvar as criancinhas. Temos que defender a família. É a guerra cultural. Foi assim, cara, e para mim, por exemplo, adventista, pô, é mais bizarro ainda. Adventista, cara, nem se considera evangelho porque a gente é considerava, né? Porque a gente é especial. Tem até a famosa piada, pô, chega no céu, tem um muro lá, falei, os adventistas acham que estão sozinhos aqui, entendeu? Tipo, tinha muito essa coisa do exclusivismo. A gente tinha muito orgulho de não participar em nada, de não ter nenhum ponto de encontro com nenhuma outra denominação evangélica. A gente se colocava nesse lugar à parte. Agora, a partir de 2016, abraçamos tipo, se literalmente o adventista que antes, cara, ainda deve ser, não sei, mas cara, era julgo desigual, adventista namorar com batista. Era julgo desigual, adventista namorar, inclusive muito adventista, isso não se falava de púlpito, claro, mas era melhor namorar com alguém que não era nem evangélico, porque era mais fácil trazer para a igreja do que puxar da outra igreja. Entendeu? Era julgo desigual. Agora, por causa desse fenômeno político, virou todo mundo irmão. Por quê? Porque tem o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A guerra cultural ela foi capaz de, cara, os índices, os percentuais, por exemplo, adventista nem pode falar de política, pastor, né, de púlpito, não pode. Tá no manual, tá no estatuto, entendeu? E realmente não fez do jeito que aconteceu nas igrejas evangélicas, tá? Foi sempre de maneira mais indireta, tal. Mas os índices, os percentuais dos números aos quais se tem acesso foram iguais ao meio evangélico maior, que é 80 versus 20, ou 75, 25, entendeu? Então, assim... E com uma rede de comunicação consolidada, né? Cara, Porque... a revista Adventista, a revista Adventista Oficial, em fevereiro de 2021, a capa da revista Adventista era sobre vacina, e favorável à vacina. E milhares de comentários de membros adventistas reclamando que a igreja não deveria entrar em questões políticas. Pô, a igreja adventista tem hospital. A igreja adventista tem hospital no mundo inteiro. Ela é conhecida pela sua questão de falar sobre saúde e todas essas coisas. Sim. Cara, Eu dos tenho um livro na 700 casa mil... publicadora. Dos 700 mil que morreram na pandemia no Brasil, 500 mil morreram quando já tinha vacina.
Isso é um absurdo. Assim, é só você... Cara, a vacina é uma coisa boa? Claro que não. A vacina, ela é menos ruim do que a doença, só isso. Ninguém está falando que a vacina é perfeita, ninguém está falando que a vacina não tem problema, ninguém está falando que não... Agora, uma coisa é fato. Depois, na medida que as vacinas aumentaram no Brasil, as mortes de Covid caíram. Que coincidência! Por que não aconteceu 6 meses antes? Por que não aconteceu 1 ano antes? Por causa da vacina, gente, pelo amor de Deus. Eu perdi Né? amigos porque a vacina não chegou a tempo. Cara, a mãe do meu baterista, a mãe do meu baterista morreu. O pai da doutora Bluss, minha produtora vocal, morreu de Covid, entendeu? A mãe do Paulinho, que gravou o vocal também no Getsemane, lá no DVD, faleceu de Covid. Muita gente morreu, cara. Muita gente morreu. E aí, olha o maniqueísmo. E aí, os evangélicos, né? No momento mais desesperador daquele governo, em que os militares não estavam apoiando mais, os olavistas não estavam apoiando mais, os evangélicos continuaram apoiando fielmente. Por quê? Porque, cara, eu ouvi isso, eu li isso milhares de vezes. Não, só quem pode dar e tirar a vida é Deus. Tem nada a ver com o governo, tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com vacina. Quem morreu, morreu por causa de Deus. Porque Deus quis, que Deus podia ter salvo. Isso para quem tem um hospital deve ser extremamente contraditório. Sim, mas, cara, o Brasil é um país tão louco que a classe médica toda, em peso, votou nele em 2022. A classe médica. A classe médica que viveu o trauma da pandemia no Brasil votou nele em 2020. Então, assim, não são só os evangélicos que enlouqueceram, tá? Não é prerrogativa nossa, não é prerrogativa nossa, né? Essa insanidade. Ainda tento entender dentro de uma leitura escatológica. Tento ver isso, mas não tento abraçar essa escatologia como fatalista, como determinista, deveria acontecer. Mas são esses traços da história que muitas vezes deixam a gente perturbados. Léo, uma última pergunta para a gente se despedir. Cara, qual foi a melhor experiência? Parece até não, desculpa a pergunta por último aqui, mas... Não, muito boa. Qual foi a sua melhor experiência com a igreja, cara? Assim, uma experiência memorável, uma que te faz trazer bons recordos, assim, boas lembranças. Eu só sou quem eu sou por causa da igreja. E eu nunca neguei isso, eu nunca disse outra coisa a não ser isso. Eu devo tudo. Devo tudo. Tudo mesmo. A educação, até meu pensamento crítico, né? Até meu espírito questionador. Tudo isso nasce no ambiente da igreja. Minha curiosidade por música, né? Minha curiosidade por literatura. Tudo para mim está atrelado à igreja. Eu não me vejo fora da igreja, não me vejo em outro contexto. Isso é quem eu sou, né? E por isso, inclusive, é tão violento as pessoas quererem me tirar isso, roubar isso de mim, de dizer que não é muito violento dizer que eu não existo, porque eu sou de esquerda e eu sou cristão, então eu existo. Então, se você diz que é impossível ser, então você está dizendo ou que eu não existo, ou que eu não posso existir, ou que eu não devo existir, ou que eu estou mentindo, entendeu? Então, é difícil, mas assim, vou tentar falar um momento. Que momento que eu escolho? São tantos, cara. São tantos momentos. Cara, eu vou falar aqui um momento que completamente aleatório, mas ele me veio aqui, foi um dos primeiros que me veio. Eu estava nem era minha denominação, estava numa Assembleia de Deus, cumprindo a agenda. E foi isso. Eu tinha recém voltado do meu sabático, porque eu fiquei 1 ano sem me apresentar em igrejas, né? Tive meu sabático em 2017, 2018. Então eu estava com saudade de cantar a igreja, assim, eu continuei frequentando, mas é diferente, né? Então, existe, cara, eu gosto demais da Assembleia de Deus, cara, eu gosto muito de cantar em Assembleia de Deus, porque cada igreja tem as suas peculiaridades e a gente aprende a amar todas elas, né? Dentro de sua
peculiaridade. A Assembleia de Deus, cara, é diferente, cara. E aí chegou o momento da oferta, cara. E aí começaram a puxar aquela música da Estila, que foi gravada pela Fernanda Brum, e era música de ofertório. Não foi nem o momento em que eu estava cantando, não, cara. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Meu irmão, igreja de bairro, longe pra dedéu. Igreja de bairro, acho que não lembro se era São Paulo ou se era Rio de Janeiro. Mas se fosse Rio de Janeiro, era lá, Campo Grande para lá. Santa Cruz, nossa, longe. Ali, longe. E se foi São Paulo, era ABC. Assim, mano, era longe. Era longe também. Igreja de bairro. Igreja de bairro não era sede, tá? Não era nem a sede, era igreja de bairro. Mas uma igreja grande, porque tem igreja de bairro, cara, que cabe 2.000, 3.000 pessoas. Entendeu? Aquelas igrejas de banco de madeira, sabe? Igreja antiga mesmo. Mano, a galera começou a cantar aquilo, cara. Que sentimento bom, cara. Que música bonita. Que momento bonito. Que momento de verdade. Que momento verdadeiro. Tantos momentos de verdade, sabe? Que a gente vive, que a gente viveu. Vivemos momentos ruins também, mas vivemos muita coisa. Isso aí, pra mim, cara, era uma coisa assim, sabe? Nossa, eu fiquei emocionado, chorei, todo mundo cantando e chorando junto, sabe? E era E essa letra também, porque assim, né? Você crê que Deus é fiel, sabe? Vivendo naquela condição, morando naquele bairro, sabe? Provavelmente enfrentando uma série de dificuldades, mas ainda assim, pela fé, não. Ele é fiel, eu tô aqui, entendeu? Ainda não morri, Deus é fiel. Sabe? Nossa, que momento bonito, cara. E assim, a semelhança desse... É um momento super comum, né? Cotidiano, talvez, mas para mim são esses momentos, eu acho que são os momentos mais ricos que a gente tem em comunidade. E assim, igual esses tem milhares, entendeu? Porque é isso, porque a igreja é um lugar maravilhoso para se estar. Eu também acho. Desde que eu me converti, estão tentando me tirar dela. E não é nem o diabo. Não é nem o diabo. Isso é uma outra coisa que mudou muito, né, cara? Antes a gente falava para as pessoas, né, venha para a igreja. Hoje as pessoas falam, sai da igreja, né? A gente tá mandando sair. Eu ouvi de um... É triste que eu vou dizer, mas uma pessoa me escreveu dizendo: eu tirei os meus filhos da igreja porque eu não quero que eles fiquem num ambiente tão tóxico como a igreja que eu frequento. É difícil você ouvir isso, muito difícil, mas essa é a realidade desse. E mais difícil é saber que provavelmente seja verdade. É isso. Só que aí eu também preciso dizer isso, e talvez para finalizar, né, essa experiência que eu tive, né, que você falou de 2018 para cá, que para mim começou já um pouquinho antes, existem pessoas que já viviam essa experiência na igreja, quando eu achava que a igreja era um lugar bacana. Entendeu? Existem pessoas que já viviam essa realidade, que já tinha gente falando que elas não existiam, ou que elas não podiam existir, porque elas reuniam dentro do seu corpo duas coisas que para os evangélicos eram consideradas inconciliáveis. Então, assim, algo mudou, sim, para pior, mudou, acho que podemos dizer isso, mas a igreja, para algumas pessoas, para certas pessoas, sempre foi um lugar perigoso, né? E eu sinto muito. Boa. Eu sinto muito que talvez eu tenha demorado para entender isso. E eu sinto muito que eu tenha me sentido, às vezes, não fiz isso muito, mas que eu tenha sentido, às vezes, a obrigação de defender algo para pessoas que sem a devida sensibilidade. Né? E aí fica também, talvez, o meu convite para todos nós, né? A ouvir mais. Quando alguém está falando alguma coisa, ouça. Ouça o que a pessoa quer. Tente realmente entender o que a pessoa está querendo dizer. E aí, talvez depois, se ela lhe der permissão, ou se ela pedir sua opinião, aí você fala a sua opinião. Mas eu acho que essa coisa da sensibilidade, a gente ter o ouvido sensível, acho uma coisa muito, muito importante. Muito importante mesmo. Deveríamos ter uma escuta mais acolhedora. Deveríamos ser acolhedores, sempre. Sempre. Independentemente de qualquer coisa. Exato. Difícil.
Difícil. É, eu não queria terminar com esse tom nostálgico, mas eu agradeço, Léo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua Eu que disposição, agradeço, por vir pastor, aqui pelo ao convite. canal. A gente se conhece só das redes e você veio e aceitou o convite. Muito obrigado. Quero me despedir das pessoas aqui, agradecendo pela sua audiência. E aquelas coisas chatas que um boomer tem que fazer numa rede que não está acostumado. Por favor, assine o canal, por favor, dê o seu Isso, joinha, por favor, como diz os jovens, senta o dedo no like. A isso joia. aí. Muito obrigado pela audiência, gente. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, comente alguma coisa, por favor, comente alguma coisa. E até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Digo esse vídeo e esse vídeo para você assistir agora. Até mais.